vamos seguir ao vivo agora para Brasília. Após divergências em relação ao texto da PEC da anistia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou o projeto da pauta de votação na casa. O Henrique Carmo tem detalhes para a gente sobre essas negociações que levaram a essa retirada. Henrique, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. É isso mesmo, essa proposta de emenda à Constituição que perdoa os partidos políticos que não cumpriram essas cotas de fundos eleitorais para mulheres e também para pessoas negras deve ficar só para agosto. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, decidiu retirar de pauta após os parlamentares divergirem sobre o relatório que foi apresentado pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que era o relator dessa proposta na comissão especial que foi criada para debater essa PEC. O líder do PT na Câmara, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, ele alertou ali o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, sobre essas mudanças no texto, que eles não concordavam. Então, o presidente decidiu retirar de pauta. A gente selecionou um trechinho ali do que foi dito pelo deputado durante a sessão plenária ontem aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Nós compreendemos que o texto precisa ser melhorado. Se não houver, porque, presidente, o texto apresentado pelo ilustre relator é diferente do texto que nós estamos... Qual é a dúvida de Vossa Excelência, deputado? O texto é diferente. Então vamos fazer o seguinte, a gente tira da pauta hoje e quando os partidos políticos que estão interessados nesse texto concordarem com o texto, a gente volta a pautar, tá bom assim? Concordamos. Aê! Isso mesmo. Em agosto. Essa chamada de PEC da anistia, essa proposta, ela visa não punir esses partidos políticos que não cumpriram as regras dos fundos eleitorais das cotas determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, em especial em 2022. De acordo com a lei, 30% desses fundos eleitorais, fundos partidários, devem ser destinados para candidaturas de mulheres. E depois de 2022, o TSE também definiu que esse percentual deve ser destinado também para candidaturas de negros, tanto mulheres quanto homens. Esse relatório que foi apresentado ontem na Câmara dos Deputados, ele prevê, além do perdão dessas punições dos partidos políticos, também reduzir esse percentual para 20%. Esse perdão, caso seja aprovado por meio dessa PEC, ele pode chegar aí a alcançar 23 bilhões de reais de recursos públicos que sequer foram analisados ainda pela Justiça Eleitoral. A gente lembra que essa proposta de emenda à Constituição, ela tramitou numa comissão especial aqui na Câmara dos Deputados durante 40 dias. Como não foi votada nesse período, o regimento da Casa permitiu que o presidente da Casa colocasse em pauta no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, como a gente observou, depois dessas discordâncias entre os parlamentares, vai ficar para agosto, para o segundo semestre, depois do recesso parlamentar. E a gente sabe que em agosto os deputados estarão debruçados em pautas voltadas para as eleições municipais que ocorrem já no próximo mês de outubro. Muito obrigada, Henrique Carmo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos seguir em Brasília para ouvir a análise do Zé Maria Trindade. Falávamos no começo da semana sobre essa PEC da anistia, né, Zé? Embora ela não tenha avançado no Congresso Nacional, inicialmente houve um amplo apoio, praticamente partidos de A a Z, da direita à esquerda ou da esquerda à direita, apoiavam o avanço dessa proposta. Essa que está sendo discutida agora, ela é um pouquinho, digamos assim, menos grave, porque a anterior previa a maior anistia da história a essas irregularidades cometidas pelos partidos, mas ainda assim ela perdoa essas irregularidades em relação à utilização de verbas eleitorais para candidaturas de pessoas negras e mulheres também, né? Ainda não há consenso. Possivelmente em agosto também não haverá. O que você espera? E uma emenda à Constituição, né? Como seria bom um mundo em que nós nos julgássemos e nós nos perdoássemos em anistias. É o que estão fazendo deputados e senadores nesta tentativa de acordo de uma anistia. É o princípio de um processo para perdão de dívidas pesadas de partidos políticos e condenações. Os deputados votaram ali incentivos à candidatura feminina. As mulheres diziam que, apesar da possibilidade de candidatura, os partidos eram masculinos e os dirigentes só davam dinheiro para os candidatos homens. E aí se criou essa lei. A justificativa moral, e tudo tem uma justificativa moral, é a seguinte: o Congresso votou uma lei,
mas o Tribunal Superior Eleitoral reinterpretou a lei, elaborou normas que se transformaram em leis. E é assim mesmo, a Justiça Eleitoral legisla através de normas, nos vácuos, nas entrelinhas da lei. E aí a Justiça Eleitoral pegou pesado, simplesmente cancelou um partido inteiro, porque ao apresentar a proposta de candidatura, não atendeu à lei eleitoral com relação a cotas de investimentos em campanhas femininas. E alguns usaram laranjas, foi um laranjal. Candidatura de mulher que não tinha voto. Não tinha voto porque ela foi candidata para desviar o dinheiro da campanha dela para outro, masculino, dono do partido, né? E a Justiça Eleitoral pegou os parlamentares pelo pé. E agora os parlamentares querem votar uma anistia. Agora, a surpresa, são 2 propostas de anistia e que tramitam no Congresso. Uma é esta, sobre multas, e a outra é sobre condenações com relação ao dia 8 de janeiro.